Boa tarde a todos, meu nome é Ricardo Campos, hoje eu vou falar sobre previsão estendida de vento. Antes de começar a apresentação, quero agradecer a organização do Omar Sati, Valkyria, Rogério Candela e todo mundo que está fazendo esse congresso acontecer. E eu espero estar com vocês presencialmente nos próximos anos, nessa interação que é tão legal. Bom, vamos ao PowerPoint. Apresentação sobre previsão subsazonal utilizando modelagem numérica com Ensemble e redes neurais, que é o que eu chamo de modelagem híbrida. E eu vou falar sobre as escalas de tempo, a avaliação do modelo, a importância do Ensemble, depois as redes neurais e a avaliação dos resultados com o último modo Ensemble também. Então as escalas de tempo do horizonte de previsão já são bastante conhecidas, né? Nowcast, curto prazo, médio prazo, que é o que a gente tende a ver mais, 7 a 10 dias, e a previsão sazonal e climática e a previsão subsazonal nesse meio. Então esse gráfico é muito interessante, que ele mostra a evolução da qualidade da previsão em função do forecast lead time, né, do horizonte de previsão, e para cada tipo de modelo, né, cada tipo de horizonte. Então no curto prazo, você tem influência muito grande da assimilação de dados, a qualidade das condições iniciais, né, das observações. A previsão sazonal, ela já não vai tentar enxergar essas variações horárias determinísticas em curto prazo, ela vai tentar analisar tendências em sistemas globais, sazonal ou interanual. Então, a expectativa já é outra. E a previsão subsazonal, que é o gargalo que está nesse meio, que ela já não consegue capturar tão bem essas variações de curto prazo, que é esperado na previsão de curto e médio prazo, e ela está ainda anterior à previsão subsazonal, à previsão sazonal, desculpa. Então a previsão subsazonal ela é uma dificuldade ainda e ela responde bastante a alguns sistemas que podem ser bem previstos, né, como o MJO, Martin-Joule Oscillation, e ela precisa ser bem trabalhada para que sejam geradas essas expectativas do que consegue enxergar ou não. Aqui é um exemplo, né, previsão de 46 dias do CMWF, em preto a medição e vermelho a previsão, em que naturalmente não é esperado que um evento dessa escala de tempo consiga ser previsto pelo modelo com tanta antecedência. Já que no um dia anterior, 2 dias, ele consegue prever e previu muito bem, aliás, pegou muito bem essa queda, mas em compensação ele consegue pegar algumas tendências aqui, por exemplo, essa tendência de queda no vento ao longo dos dias, que é uma informação muito importante. Entretanto, ela precisa ser bem trabalhada por algumas limitações do ensemble e da própria previsão nessa escala de tempo. Então, a previsão nesse horizonte de previsão, acima de 5, 7 dias, com certeza o horizonte subsazonal, ela é importantíssimo utilizar o ensemble, por duas maneiras, né, por duas vantagens. Primeiro, porque a média aritmética do ensemble ela é melhor do que um modelo determinístico sozinho. Então, quando você tem uma perturbação adicionada às condições iniciais, o ensemble vai ter um conjunto de previsões independentes, em que se alguma dessas previsões divergir, a média ainda traz para valores razoáveis. E isso é uma informação extremamente importante, que faz com que o scatter index seja melhor, seja mais baixo, que o coeficiente de correlação seja mais alto e que melhore a previsibilidade ao longo prazo. Outra característica é que o spread, a variância dos membros, é uma informação importante, porque vai dar uma noção de incerteza da previsão. Se tiver um spread alto, então a previsão tende a ser mais incerta, os meteorologistas, os previsores podem ter mais atenção a esse tipo de sistema. A desvantagem é o custo computacional, fazer 20, 50 previsões, como o SMWF, 30 previsões, agora o GAFS da NOAA, é um custo muito alto. Ela pode suavizar os picos, né, porque ao aumentar o custo computacional você tem que obrigatoriamente diminuir, piorar a resolução do modelo, que acaba suavizando os picos. A média aritmética também tem que tomar muito cuidado, porque se ela pegar eventos que tenham deslocamentos muito distintos, você pode fazer um assim, espacial que vai sempre suavizar o pico das tempestades, e a interpretação dos resultados também é algo muito difícil. Bom, essa figura mostra aqui um exemplo do modelo determinístico com as perturbações adicionadas nos membros do ensemble, e a média aritmética com valores
muito melhores, né? Aplicar a média dos membros do ensemble faz com que o erro caia muito. E aí o erro aqui no 10 dias já está com o mesmo nível da previsão em 4, 5 dias. Então é um ganho de muitos dias na previsão. Isso é famoso, a gente conhece essa melhoria ao longo dos horizontes de previsão, acima de 5 dias todo mundo sabe que tem que ir com o ensemble, mas há uma melhoria também no curto prazo, que é o que eu tento enfatizar. Aqui é uma contagem de quando uma é melhor que a outra. Né? Então, quando, nesse caso em verde, você tem a previsão determinística melhor, e em azul a previsão probabilística, um ensemble com uma previsão melhor. Então, 7 dias, uma semana, a gente sabe que o azul, aqui, o ensemble vai ser melhor que o modelo determinístico. E que é esperado o determinístico no curto prazo, curtíssimo prazo nesse caso, vai ser melhor que o azul. Mas existem casos, como está mostrando aqui, em que mesmo no primeiro dia de previsão, no nowcast, primeiras horas, o ensemble ainda pode ser melhor. Isso porque o modelo é um modelo probabilístico. Então, se mesmo no nowcast tiver um spread alto devido a um evento que não é muito bem simulado, o ensemble pode ser vantagem em ser utilizado. Mas aí depende de um pós-processamento para que isso possa ser identificado e composto na previsão. Aqui é uma figura que eu gosto bastante do horizonte de previsão no eixo Y e os quantis, a severidade do evento no eixo X, com a previsão controle e a média dos membros do ensemble. Então o gargalo mesmo, a dificuldade está em prever eventos extremos em horizontes mais longos, como mostrado aqui, acima de 6, 7 dias e com ventos mais fortes. E que o ensemble consegue reduzir bastante esse erro nesse horizonte. Então é uma vantagem extremamente importante. Aqui um exemplo para o Lorenzo, em que o ensemble aqui em verde, apesar de ter suas limitações, ele acaba deixando a tempestade com uma duração maior, né, uma dimensão maior, mas ela consegue acertar muito bem a posição instante em que o pico acontece, que é uma característica bem relevante. Aqui a comparação dos determinísticos com os ensembles, o GEFS dando com previsão melhor que o GFS sozinho, e o Environment Canada também, e o coeficiente de correlação conseguindo segurar para valores mais altos. Mas, entretanto, a gente sabe que o bias, o erro sistemático, não é um erro que é reduzido com o ensemble. Por isso que existem os bias corrections, algoritmos para poder reduzir esse erro na saída do ensemble, que é mostrado nessa figura. Então essa é uma questão muito delicada, principalmente quando se vai a longo prazo, a médio e longo prazo. Porque no começo você ainda tem um comportamento razoável entre os membros de superestimar ou subestimar os eventos em horizontes mais curtos, como é mostrado aqui no eixo X. Mas a partir de um certo tempo, alguns membros passam a superestimar ou subestimar. Aquela distribuição dos membros costuma ser uma distribuição simétrica, bastante simples aqui nos primeiros dias. Ela passa a ser, primeiro o spread aumenta, depois ela ganha simetria, o que enviesa a média aritmética da previsão. Isso é um problema na hora de se analisar em horizontes mais longos. E outra questão que também às vezes não é muito discutida cientificamente, mas tem a questão prática, que é como utilizar esses resultados. Né? Você tem muitos modelos e muitos modelos com ensemble que tem muitos membros. Então, qual que é o valor certo? Né? Quando utilizar um ou outro, por exemplo, né, com multimodal ensemble você tem diferentes físicas, a física do ICON é diferente da física do GFS, que é diferente da física do SMWF, não se sabe quando usar um ou outro. E aquele conhecimento que o meteorologista desenvolve, né, principalmente o meteorologista operacional, ele sabe quando um é melhor que o outro, isso pode ficar ainda mais complexo quando se tem, primeiro, muitos modelos e muitos membros, né, em condições diversas, sistemas meteorológicos completamente diferentes. Outra questão é como apresentar esse resultado. Você não pode mostrar um spaghetti diagram e viajar sobre o processo caótico da atmosfera com horizonte de previsão para alguém que realmente precisa daquilo em curtíssimo prazo, que está numa plataforma de petróleo, que está planejando uma rota, ou setores de eólica, agro, que também precisam dessa previsão.
Então é preciso ter alguma maneira de simplificar essa previsão, saber extrair o melhor de todos esses modelos combinados e poder desenviesar o resultado, né, com uma boa regionalização. Então isso é sumarizado aqui nesse slide, que fala dos problemas e a nossa solução aqui, que eu vou apresentar hoje. Um exemplo prático, que o sistema que a gente chama de Sistema Operacional de Previsão Híbrida utilizando inteligência artificial, que é apelidou de Sofia. Então ela consegue pós-processar os ensembles e aproveitar o que é bom da modelagem numérica, ou seja, ninguém quer desenvolver machine learning para substituir física, de jeito nenhum, tem que aproveitar isso, que já existe, já foi desenvolvido, os modelos todos com a física, assimilação de dado, perturbação com os ensembles muito bem feita, e a partir daí regionalizar, fazer a correção que tem que fazer e tirar o máximo de proveito dessas previsões múltiplas. Então esse aqui é um exemplo para o caso do Maranhão-Piauí. Tem algumas estações aqui perto da costa, e é uma região interessante porque você tem uma sazonalidade muito marcada. Você tem estação seca com ventos mais fortes, estação úmida com ventos mais fracos, alguma variação interanual, mas a distribuição aqui dos meses na estação seca e chuvosa ela é bem marcada. E a gente começou primeiro fazendo uma análise, primeiro olhando o erro, também fazendo uma clusterização desses pontos. Porque isso já é questão, vai usar uma rede neural para cada ponto de interesse ou se vai utilizar uma regionalização para tirar o máximo de proveito desses dados em conjunto. Então, com certeza, fazer uma clusterização é algo pelo menos a ser discutido, pelo menos a ser avaliado. No nosso caso, valeu a pena. Então a gente aplicou caminhos, Coable Methods, para decidir que 2 a 3 clusters era bom. A gente definiu dois clusters no Maranhão e no Piauí, essas duas regiões, e que é mostrado aqui por essas figuras aqui em azul, verde, Maranhão, e vermelho e marrom no Piauí, um vento mais forte. E a correlação cruzada entre as estações mostra claramente aqui que você tem dois clusters com características separadas. O problema é quando você usa o CMWF com a previsão de muito baixa resolução por conta do ensemble, você acaba perdendo essas características importantes das variações entre os clusters e entre as estações. E aí, novamente, exige essa demanda de um algoritmo de pós-processamento. Então, só para explicar, nesse caso a gente utilizou o modelo de previsão do SMWF, que tem uma resolução de 0.2 nos primeiros 15 dias, e 2 vezes por semana eles rodam com 0.4 de resolução e vai até 46 dias, que é o nosso horizonte a ser analisado aqui. Aqui é um chiclet chart, que é outro gráfico que eu gosto muito, que mostra o tempo, o horizonte de previsão no eixo Y e o tempo no eixo X. É como se estivesse pegando cada ciclo de previsão colocado na vertical, aí um do lado do outro, enfileirado, para a gente gerar essa matriz em que a velocidade do vento está aqui nas cores. Aqui é importante ver a mudança da resolução, né? Você tem 0.2 em 15 dias e 0.4 em 16 dias. Essa quebra faz com que alguns sistemas consigam ser bem capturados e outros não. E isso gera uma mudança na intensidade do vento, por exemplo, né? Aqui você está com um horizonte de 16 dias com ventos mais fortes e depois isso acaba tudo sendo meio suavizado. E essa figura, essa animação mostra aqui um exemplo claro do que eu tinha falado antes. Essas variações de curto prazo, elas não conseguem ser muito bem capturadas nesse horizonte mais longo, né? Para a direita, você está olhando horizontes mais longos, mas conseguem ser bem capturadas em horizontes mais curtos. Em compensação, quando você tem oscilações de mais baixa frequência ou tendências, aí sim o modelo consegue enxergar bem. Você pode ver que em vermelho aqui o SMWF, em preto as medições. Essas oscilações de subida, descida do modelo, mesmo em horizontes mais longos, ele consegue enxergar muito bem. E essa é uma formação super importante, uma formação preciosa para fazer exatamente um planejamento nesse horizonte, além de 2 semanas. Então você pode ver, por exemplo, essa cava aqui, ele vai começar a pegar mais para frente. Aqui, por exemplo, uma tendência de subida que o modelo pegou.
e assim por diante. Então, gerindo as expectativas e realidade, né, do processo caótico e o que se pode ser previsto, a gente trabalha com as médias diárias e começa a analisar essas tendências de alguns dias quando se trabalha nesses horizontes mais longos. E aí o Chiclet Chart da média diária é mostrado aqui e o erro, o modelo de medição, mostrado nesse plot aqui. Então a gente percebe que o erro é baixo junto ao nowcast, que é, né, aqui junto o y junto ao zero, e que o erro cresce em função do horizonte de previsão, mas isso não é tão marcado. O que acaba sendo mais marcado, desculpa que eu vou voltar à apresentação. O que acaba sendo mais marcado é o tipo de evento, né? Se um evento não é muito bem previsto aqui mesmo nos 40 dias, 30, 40 dias, ele acaba não sendo muito bem previsto nos 20 dias, né? Você tem eventos que são bem previstos, outros não. E aí o horizonte em que alguns conseguem ser bem previstos, outros não. Esse, por exemplo, aqui foi melhor previsto nos 10 dias, a partir de 10 dias, até 10 dias no caso, ele conseguiu ser bem previsto. Acima disso, não. E aí esse, por exemplo, de curtíssimo prazo, né? Você vê que é só uma linha, foi um evento muito curto. Ele tem dificuldade de prever acima de 10 dias, obviamente, esperado. E essa é uma característica para ser analisada quando for fazer a avaliação. Bom, a avaliação é importantíssimo pensar nas métricas, o que cada métrica representa, né? O scatter index através do erro espalhado, o coeficiente de correlação e o bias, né, um erro sistemático, e o erro médio quadrático, que é uma métrica que precisa ter muito cuidado, porque ela é a combinação do erro espalhado e do bias, e se você tem muito bias, acaba contaminando o erro médio quadrático e levando a interpretações que precisam ser levadas com cuidado. Só para voltar, por exemplo, se você tem um ensemble que tem um erro médio quadrático muito alto, mas o scatter index não é tão alto, ele pode ser um ensemble melhor do que um modelo que tem um erro médio quadrático baixo, mas que tem um bias, que tem um scatter index muito alto. Porque no primeiro caso, se você tem um scatter index baixo e o bias é alto, um modelo de pós-processamento consegue reduzir bem o bias. Não é tão complicado reduzir o bias. E acaba tendo uma previsão muito melhor, porque você acaba reduzindo bem o erro médio quadrático, como eu falei, a combinação dessas duas métricas. Já se você tem um scatter index muito alto, por mais que seja um modelo desenviesado, não é tão fácil corrigir scatter index, é extremamente complicado. Diminuir scatter index, aumentar o coeficiente de correlação é difícil. E aí você tem esses resultados da avaliação da previsão para a região, né? Eu sempre foco ali scatter index e coeficiente de correlação, aumento do erro dos membros do ensemble aqui mais claro, e a média com resultados muito melhores, muito mais baixos. É interessante ver que a pressão, o erro aumenta, mas não há um salto, uma quebra, como é mostrado no horizonte de previsão de 16 dias, por conta da resolução. Então a pressão responde a sistemas de muito mais larga escala, enquanto o vento exige uma regionalização. Isso para o Piauí. E aqui o bias, como o bias ele responde a essa quebra na resolução, ele é muito sensível a essa quebra na resolução, isso é um problema que precisa ser corrigido. Principalmente no Piauí, porque aqui o Piauí tem bias de 3 metros por segundo, em ventos às vezes de 5, 10 metros por segundo, que é inviável. Aqui no domínio da probabilidade a gente também mostra os resultados, eu analiso no domínio da frequência também, através do espectro. E aí o que a rede neural vai prever, né? A rede neural ela consegue aproveitar o melhor do ensemble através dos membros da média aritmética. Então quando o ensemble está muito bem, o ideal é que a rede neural não trabalhe, o resultado seja zero, ela esteja anulada. Já quando o erro do modelo numérico aumenta, aí sim a rede neural começa a trabalhar mais. E isso é visto através do resíduo. Então a rede neural consegue prever o sinal do modelo menos observação e minimizar esse erro através do sinal do resíduo. Então aqui a apresentação da rede que a gente usou para a primeira versão, pelo menos, vou falar de algumas outras versões do modelo, que é um multilayer perceptron com tangente hiperbólica na camada intermediária, que é um mapeador universal super potente.
Como eu falei da estrutura, você tem a rede neural que prevê a diferença do modelo menos observação, que a gente chama de resíduo, que é adicionado à média aritmética do ensemble para compor a previsão final. E aí gera-se toda a questão de construção da rede neural, que precisa ser decidida, né? Quais são as variáveis de entrada e temperatura, pressão, umidade, que isso é feito através das correlações lineares e não lineares, é importante olhar a correlação não linear, e decisão de se vai usar também o modelo com todos os membros ou através dos momentos probabilísticos dos membros do ensemble, ou seja, média e variância, skewness e kurtose também, para poder olhar essa assimetria que é criada através dos horizontes de previsões mais longos. E aí na rede neural, avançando passo a passo, né, a gente pode também olhar como construir essa rede para atender a nossa demanda. Primeiro, no horizonte de previsão, você vai ter uma rede para olhar todos os horizontes de previsão, ou uma rede por horizonte de previsão, né? Você tem a previsão subsazonal, construir uma rede para cada horizonte é muito complicado, e você incluir essa informação do horizonte de previsão dentro da rede, você pode fazer com que o conjunto todo seja melhorado. Então essa foi a nossa opção, incluir uma variável de entrada com a informação, né, as horas, do número de horas do horizonte de previsão, como uma entrada da rede neural. E aí você tem o D mais 1, né, o 1 de D, essas são as variáveis de entrada, e N, o número de records, as medições, os pareamentos das medições com a previsão, incluindo todos os horizontes de previsão. E aí uma questão da modelagem espacial, que é a discussão longa, mas que eu vou tentar sumarizar aqui. Ou seja, você pode conseguir algum resultado interessante com uma rede para cada estação. Ok. Se você tem poucas estações ou boias espaçadas e tal, talvez você não consiga usar as informações dos vizinhos. Mas é melhor usar uma clusterização para que as informações das medições vizinhas, se você tem, seja utilizada para aumentar o espaço, né, o dataset, o espaço de treinamento, e assim melhorar a rede neural. Lembrando que rede neural melhora quanto mais treinamento você tiver, quanto mais dados você conseguir inserir. Ao utilizar um cluster com várias estações, isso também pode ser melhorado. E aí dentro dessa clusterização tem duas opções, a 2 e a 3. Você primeiro pode usar uma rede com a entrada com todas as estações, ou utilizar a informação de latitude e longitude como entrada da rede neural, e aí treinando, concatenar esses datasets e treinando uma por uma para poder fazer esse mapeamento. São duas abordagens diferentes. A abordagem 2, utilizando todas as entradas, gera muita entrada, o que requer uma dimensão da rede muito maior, e é um problema, porque quando você tem uma rede muito grande com muitos neurônios, você pode cair em problemas de overtraining, overfitting e demandar mais dado para ser treinado. Já no caso 3, você tem primeiro, você consegue resolver esse problema das entradas por só adicionar duas entradas novas, né? No caso 3, latitude, seno, cosseno da longitude, e você varre fazendo um mapeamento espacial de cada estação vai ter sua latitude e longitude, e a rede vai treinar em cada uma delas, e tem um benefício muito grande, que se você tem uma estação nova, um ponto novo qualquer que você precisa entrar, você é só adicionar na saída, se você quiser fazer a previsão operacional, que você vai conseguir ter essa previsão para esse ponto novo. Ou seja, faça todo um mapeamento da região espacial, um domínio, latitude e longitude, em que isso pode ser beneficiado em pontos novos. Então a rede neural foi treinada dessa maneira, utilizando seno e cosseno da latitude, seno e cosseno da longitude, seno e cosseno do tempo, para pegar o ciclo sazonal, temperatura, umidade, pressão e componentes do vento. E a versão 1 foi utilizada com as médias, variâncias e assimetrias dos membros, compondo aí 15 entradas. Foi feita com um conjunto de treinamento, teste e validação cruzada com 3 ciclos. Claro, você não pode ter um conjunto de teste com os mesmos
com os mesmos records do conjunto de treinamento, separado. Então, se fazendo dessa forma, utilizando um para teste e 2 para treinamento, você consegue fazer essa separação. E a gente fez um passo a mais, que é utilizar um conjunto de validação completamente fora do período da data inicial e final desse conjunto de treinamento e teste, que é um passo importante. Se você faz essa abordagem aqui de cima primeiro só sorteando ou escalando um ou outro para treinamento e teste, você ainda tem todos eles dentro do mesmo conjunto, dentro do mesmo data inicial e final. Já nessa maneira, com conjunto de validação, não. Você tem 2 anos e depois treina 1 ano. Você tem isso para treinamento e teste, em que você pode ir alternando esse ano que é feito para validação. Como nós temos 3 anos de teste, de dado, a gente consegue fazer essa avaliação. Aí foi feita uma análise de quantas camadas e quantos neurônios por camada. Como uma rede pequena, que a gente está usando os momentos probabilísticos e não está entrando todas as estações, latitude e longitude das estações, tem uma vantagem muito grande de ter uma rede pequena, que é poder usar poucos neurônios, que é fácil de treinar e garante que tenha um modelo mais robusto, que a gente confie que ele vai funcionar em várias condições no futuro. E aqui, no nosso caso, a gente conseguiu chegar a um mínimo do erro espalhado e o máximo do coeficiente de correlação com 20 neurônios. E aí a comparação interessante de 20 neurônios e 150 neurônios por um conjunto de teste na esquerda e o conjunto de validação na direita. Então, se você usar para o conjunto de teste, 150 neurônios vai ficar melhor, é claro, óbvio. Sempre que você aumenta, você vai ter um resultado ali perfeito, quase junto com o plot perfeito. Só que você vai para o conjunto de validação e a história muda muito, porque aquele período que você usou para treinar, ele não consegue ser aplicado não com sucesso, por um período mais longe do conjunto de treinamento. Já com um modelo menor, você perde um pouco no conjunto de teste, mas você mantém a qualidade no conjunto de validação. E aí foi a construção da rede. Primeiro pensamos se ia fazer uma rede para a estação chuvosa e uma rede separada para a estação seca, que foi o que a gente testou aqui no verde e no ciano, ou uma rede para todo o ano, que é o caso do azul escuro. E a rede por todo o ano ela conseguiu identificar as estações chuvosas e secas muito bem, e foi um resultado bem melhor que o vermelho, que é o SMWF, aqui mostrado. Então, ao utilizar a informação do tempo, seno e cosseno do tempo, como entrada da rede neural, elas sabem que mês que está, sabe que mês, que dia que está, e sabe como identificar se é uma região se é um período de seca ou período de chuva em que esse evento vai ser diferente. E aí, na verdade, a gente fez essa clusterização e no final obtemos redes neurais para o Maranhão, redes neurais para o Piauí e também com horizontes separados. Como tem resoluções diferentes, ele resolveu fazer uma rede para 1 a 15 dias, outra rede para 15 a 46 dias. E o resultado teve um baixo custo computacional em aplicações operacionais, que é um resultado muito bom. Aqui a gente mostra um pouco da avaliação final, depois de fazer o reforecast dessa rede com o modelo híbrido, comparando esse MWF em vermelho com o conjunto de treinamento aqui em azul, conjunto de teste em ciano e o conjunto de validação em verde. Então você tem o bias aqui, para o Maranhão, 1 a 15 dias em vermelho você tem um bias alto, como foi falado antes, e aí a rede consegue reduzir muito bem o bias a valores entre menos 0.1 e 0.1 em todo o horizonte de previsão. O scatter index é normal aumentar, a perda de previsibilidade ela acontece, só que mesmo uma métrica tão difícil de melhorar, a rede ainda conseguiu abaixar bastante. Então aqui você tem um aumento, mas ele é menor do que o do SMWF puro. Então você tem a previsão de 15 dias com a mesma qualidade da previsão de 8 dias, foi um ganho bem grande de previsibilidade, e o aumento do coeficiente de correlação. E um resultado bom é que o conjunto de treinamento está muito próximo do conjunto de validação e teste, que garante que o modelo é robusto para operar em outras condições em que ele não foi treinado. Aqui para o Piauí tem um erro sistemático altíssimo, né?
1.4 metros por segundo de subestimação. Então a rede conseguiu corrigir isso e também melhorar as Caterina coeficiente de correlação. Indo de 16 a 45, a coisa já começa a ficar muito mais difícil, né? Como falei, um horizonte muito complicado, subsazonal muito complicado, mas a rede consegue reduzir bem o erro sistemático, que nunca foi o gargalo. Já no erro espalhado, Scatter Index, ela melhora, mas você já tem um salto razoável entre o conjunto de teste e validação que aponta que a rede tem dificuldade nesse horizonte. Ainda assim, o erro médico quadrático ele é mais baixo e ele conseguiu melhorar todas as métricas do modelo, tanto para o Maranhão quanto para o Piauí. E aqui é um resultado de uma simulação, que é o modelo original da CMWF, aquela subestimação e aqueles saltos que poderiam acontecer. Às vezes é mais claro quando você dá um zoom in aqui nessa região. E aí um modelo já com a rede neural treinado para esse mesmo conjunto, para esse mesmo período, que ele consegue resolver a subestimação. O padrão dos eventos mais curtos é o mesmo, ou seja, a rede não vai melhorar, ela não vai dar informação horária nesse horizonte e vai conseguir fazer essa melhoria na escala de tempo que a gente quer olhar, né? Com médias diárias e tendências de alguns poucos dias. Bom, essa versão inicial que a gente fez tem algumas limitações. Primeiro, que foram feitas separadas por 1 a 15 dias, de 15 a 46, o que ainda gera alguma descontinuidade, que precisa ter cuidado nessa descontinuidade, porque alguém pode olhar essa previsão completa de 1 a 46 dias e interpretar a descontinuidade como uma tendência positiva ou negativa. Foram incluídos muitos pontos na clusterização, o que pode ser um problema quando você tem regiões heterogêneas, ou alguns pontos em que esses pontos são um pouco mais heterogêneos. E o input da rede foi a média e a variância Skinner, ou seja, foram os momentos probabilísticos dos membros, o que adiciona alguma suavização. A média do ensemble já é suavizada. Quando você usa essa suavização na rede, você tende a ter um resultado ainda mais suavizado, que pode ser um problema. Aí na versão 2, enfim, são várias versões, a gente tem uma limitação de tempo. Na versão 2, a gente criou uma rede só para todos os horizontes de previsão, para poder melhorar esse gap entre as resoluções. Ou seja, a rede sabe que do 15 para o 16 para o 17 tem uma quebra e ela corrige esse bias e melhora essa previsão, facilita a interpretação do resultado total de 1 a 46 dias. Nós removemos alguns pontos, foi difícil identificar, mas removemos alguns pontos que eram um pouco mais heterogêneos por questões orográficas, isso melhorou a rede também. E a gente entrou com uma rede maior com todos os membros do ensemble, porque a gente já tinha a outra rede, a versão 1, com a média, utilizando a média, uma rede menor, mais estável, aquela rede mais robusta. E a gente então conseguiu se arriscar a colocar uma rede maior com todos os membros como entrada da rede. E aí foi uma oportunidade de retreinamento e é o resultado que mostra aqui, o CMWF no QQplot em vermelho e a versão 2, 1 e 2, aqui 2, a versão 1 em azul e a versão 2 em ciano, com resultados bem melhores. É interessante ver, porque a versão 2 ela é uma rede que oscila muito mais, e a versão 1 é uma rede um pouco mais conservadora, assim, ela tende a ser um pouco mais estável. E o nosso trabalho atual tem sido agora trabalhar com horizontes diferentes, utilizar Wavelet PCA e incorporar Multimodal Ensemble. Então, além do SMWF, GFS, GEFS, Environment Canada, ICON e ICON EPS, o ensemble do ICON. E nós temos trabalhado de maneira integrada para que essa rede consiga enxergar essas previsões diferentes, trabalhar com uma previsão final, mas também olhar probabilisticamente, que é uma maneira muito importante, muito interessante de se olhar para esse horizonte, né? Então, em vez de tentar determinar exatamente qual que é o vento ou onda em certo instante tão longo, assim, 2, 3 semanas à frente, tentar enxergar probabilisticamente, como o gráfico mostra aqui, qual a probabilidade de se ter um vento acima de 10 metros por segundo.
Quando se remove, reduz o viés da previsão com uma boa rede, você consegue ter uma estimativa probabilística melhor. Aqui é probabilidade de ter vento acima de 10 metros por segundo e probabilidade de onda acima de 3 metros. Então você consegue gerir a sua atividade baseado nessa probabilidade. E conforme está chegando perto do horizonte de previsão mais curto, aí sim você sai da probabilidade e entra no determinístico e fala, não, esse horário tem que parar porque vai ter onda de mais de 3 metros ou o que for. E é isso, tem muita ainda coisa para discutir nas versões 3 e 4 da rede que a gente está trabalhando agora. A gente espera apresentar isso nos próximos Omarsat. E nós estamos abertos para qualquer conversa, discussão. Essa é uma diversão muito legal ficar trabalhando com esse tipo de modelo, é uma grande aventura e vamos estar felizes em interagir com vocês, podem enviar perguntas e tudo mais. É isso, obrigado pessoal, até a próxima. Valeu.